Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Kuspik, eu sou engenheira de alimentos e hoje a gente está aqui para continuar o nosso assunto de boas práticas de manipulação de alimentos. Se tu tá vendo esse vídeo pelo YouTube e tu tem interesse nesse assunto, na descrição do nosso vídeo vai ter um link que te leva para o nosso curso completo na plataforma da Certificado Curso Online. E lá tu não vai ter acesso somente aos nossos vídeos, tu vai ter um material de PDF para fazer download, para ir acompanhando durante as nossas aulas. Se tu já está assistindo nosso curso, na aula de hoje, a gente vai falar sobre higiene e saúde dos manipuladores. Falei para vocês na primeira aula sobre a importância das boas práticas, a gente falou sobre os tipos de serviço de alimentação, e eu falei para vocês que hoje a gente ia falar sobre higiene e saúde dos manipuladores, porque isso é muito importante. Se a gente está manipulando um alimento dentro de um serviço de alimentação, tem uma pessoa fazendo esse processo. E essa pessoa também precisa seguir algumas coisas para que não seja uma fonte de contaminação para o nosso alimento. Mas a gente também vai pensar um pouco na questão da saúde do manipulador, porque a saúde dele vai ser importante durante essa manipulação. Então, eu trouxe aqui um pouco das questões teóricas para vocês, então sempre deem uma lida no nosso material para complementar as nossas videoaulas, porque no nosso vídeo a gente vai tentar trazer um pouco mais na questão de exemplos e a vida prática para que esse tópico que a gente esteja abordando, ele seja funcional dentro do nosso serviço, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês a questão, né, da importância da condição física e mental do trabalhador, dos protocolos de higiene pessoal e do uso de EPIs. Então, falei para vocês que a gente tem a nossa normativa da 216, a gente vai utilizar ela para a gente fazer o nosso conteúdo. Se a gente fizer uma pesquisa sobre higiene dos manipuladores, a gente vai ter vários tópicos. Então, aqui a gente dá um Ctrl F no nosso site, a gente consegue pesquisar palavras. Então, eu botei higiene, e aqui tem controle da higiene e saúde dos manipuladores, e a gente vai procurando e a gente vai vendo que várias questões são, né, baseadas dentro da nossa legislação, falando de higiene. E aqui o item 4.6 fala somente sobre os manipuladores. Ou seja, a gente tem diversos tópicos que a gente vai falar no nosso curso, que são sobre os manipuladores desses alimentos. Então, primeiramente, a gente vai falar, então eu trouxe aqui para vocês, a importância da saúde física e da saúde mental. Então, a gente tem a questão de falar sobre a saúde física de um trabalhador não estar machucado, não estar gripado dentro de um serviço de alimentação, mas a gente também vai falar sobre a saúde mental das pessoas. Então, esse tópico, ele é importante porque cada vez mais, então lembra que na primeira aula eu falei para vocês, talvez isso aconteça, né, de eu citar isso, eu sou engenheira de alimentos e eu também sou engenheira de segurança do trabalho. Então, a gente começa a observar, quando a gente une as duas coisas, os dois momentos, né, a engenharia de alimentos e a engenharia de segurança do trabalho, a gente começa a observar que são pontos que estão muito ligados. A gente não pode falar sobre boas práticas de manipulação, sobre higiene e segurança do alimento, sem falar da segurança e da saúde dos profissionais que estão fazendo esse serviço. Cada vez mais a gente fala sobre burnout, por exemplo, sobre as pessoas estarem mentalmente cansadas dentro dos seus trabalhos. A cozinha de um estabelecimento é um serviço que a gente vai ter picos de produção que vão ser muito estressantes muitas vezes, porque a gente tem que fazer uma entrega em um determinado horário. Então, se eu tenho um buffet, eu tenho que abrir meu buffet às 11 da manhã, o processo até às 11 da manhã, ele é muito mais intenso para que eu consiga entregar todos os produtos. E depois desse horário, né, que o buffet foi todo abastecido e a gente vai abrir o restaurante e as pessoas vão começar a consumir, a gente vai fazer o abastecimento desse alimento. Mas a intensidade da produção, ela é menor. Eu vou ter muitas vezes uma fritura, então eu vou ter que fazer ele de tempo em tempo, mas eu já vou ter feito o arroz, o feijão, a massa, os alimentos em maior quantidade já vão ter sido feitos. Eu vou estar com todas as saladas higienizadas para botar no buffet. Eu vou estar com todas as sobremesas prontas para colocar no buffet. Então, o processo mais intenso, ele aconteceu antes da abertura.
E isso, muitas vezes, vai desgastando as pessoas mentalmente. Então, a gente tem que trabalhar, quando a gente fala sobre boas práticas de manipulação, a gente vai falar sobre os manipuladores, e a gente vai falar sobre saúde desses manipuladores, a gente tem que pensar nesse processo da questão física e mental. Então, dentro da plataforma da Certificado, vocês conseguem acessar um curso de segurança do trabalho em cozinhas, que foi um curso que eu fiz também, que daí te adentra muito mais nas questões de segurança do trabalho de fato, na legislação, nas questões de EPI, e a gente vai falar muito sobre a questão da saúde física e mental nesse curso. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais superficial, porque a gente vai adentrar nas questões da 216, mas é importante a gente entender que um profissional que está com a saúde física ou mental debilitada, ele não vai entregar aquilo que ele entregaria nas condições, em melhores condições. Se eu tenho um movimento repetitivo no meu trabalho, de mexer panelas com grandes quantidades de alimento, ou de cortes de produto, se eu tenho movimentos repetitivos, eu posso começar a ter problemas na minha saúde física. E isso vai começar a prejudicar a minha produtividade. E a gente precisa pensar nisso porque a cozinha, né, o serviço de alimentação, todos os processos eles têm alguma interligação. Então, eu não posso falar de boas práticas sem falar de segurança do trabalhador, eu não posso falar de produtividade sem falar de boas práticas e de segurança do trabalhador. Então, todos os assuntos, eles começam a se juntar dentro da nossa cabeça. Parece que faz um boom, mas é muito importante que a gente compreenda a importância dessas questões. Por quê? Eu sempre digo que quando a gente só olha a legislação e pensa, isso aqui é obrigatório, a gente não consegue ter um resultado eficiente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um ponto. Entrando aqui no protocolo de higiene, tá? Para a gente entender. Na saúde dos profissionais, tem um item da resolução 216 que fala: o controle da saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo com a legislação específica. Então, a gente fala aqui sobre a questão, a gente vai ter outros itens na normativa que falam sobre alguns asseios pessoais, mas a gente também entra nesse ponto numa questão de saúde e segurança, que é a gente tem uma norma regulamentadora, que é a número 7, que fala do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que vai falar que contratei uma pessoa, eu preciso fazer um ASO. Então, eu preciso ter um atestado de saúde ocupacional mostrando que aquela pessoa ela está apta para exercer a minha função. E isso vale para qualquer função, em qualquer estabelecimento, qualquer área de atuação. Numa loja, num restaurante, num escritório. Dentro da cozinha, a gente vai ter a parte de segurança do trabalho, que vai falar quais são os exames médicos que a gente vai fazer. Então, eu, por exemplo, vou ser cozinheira, eu vou ter que fazer um exame de fezes. Por quê? Eu tenho que garantir que eu não estou com nenhuma contaminação patológica nas minhas fezes, que possa levar essa contaminação para o meu alimento. Então, por exemplo, não estou com vermes, falando num bom português. Se eu tiver com vermes, eu não estou apta para exercer minha função. Eu tenho que tomar uma medicação, voltar a fazer o exame para garantir que eu não estou mais com aquela doença para, de fato, exercer minha função. Então, muitas vezes, cada função vai ter um exame específico, dependendo dos riscos ocupacionais que a gente está tendo no nosso trabalho, para a gente garantir que a gente que a gente pode exercer nossa função de forma segura. Então, quando a gente fala sobre o registro da saúde dos manipuladores de acordo com a legislação específica, a gente também está falando sobre isso. O que eu quero falar sobre a questão da importância de compreender isso? Então, se eu olho, por exemplo, aqui eu expliquei para vocês exatamente isso que eu falei agora, sobre o atestado de saúde ocupacional, sobre a NR7. Então, a gente tem que fazer o monitoramento da saúde porque está escrito na legislação que eu tenho que fazer. Quando a gente pensa um pouco mais profundamente sobre os itens, então, eu tenho dois pensamentos. Vou pensar num exemplo que não é de alimentos, mas eu acho que vai funcionar pra gente. Então, eu tenho um filho, um sobrinho, uma criança dentro da minha casa. A criança é curiosa. E a gente tem que ensinar a criança que ela não pode colocar o dedo na tomada, porque pode dar um acidente. A gente tem algumas formas de fazer isso. Eu posso simplesmente falar para a criança, não pode colocar o dedo na tomada. Fim. Eu proibi a criança de fazer isso. E a criança, ela sabe que ela é proibida.
E daí tem dois fatores. A criança pode não fazer porque ela foi proibida, ou ela pode ficar curiosa porque ela foi proibida e ela vai tentar colocar o dedo na tomada. Ou eu posso explicar para a criança o porquê que ela não pode colocar o dedo na tomada. Então, se eu chegar na criança e falar, olha só, fulaninho, tu não pode colocar o dedo na tomada porque tu vai se machucar. Explicando de uma forma bem simples, porque uma criança, por exemplo, vai fazer um dodói no teu dedo, dependendo da idade da criança, a gente vai falar dessa forma. Ou, se é uma criança um pouquinho maior, fulaninho, tu não pode colocar o dedo na tomada porque tu vai levar um choque e tu vai te machucar, tu pode até morrer. Nossa, que drástico. Mas vocês compreendem que quando a gente fala o porquê, a criança de fato não vai fazer. É muito mais fácil ela ter a curiosidade de querer fazer aquilo que ela foi proibida se ninguém falar o motivo, mas se tu falar e explicar o motivo de uma forma simples, ela vai entender o porquê que aquilo não pode ser feito, não vai fazer. Então, pegando esse exemplo super simples e levando para a legislação nesse ponto do controle da saúde do manipulador, se eu falar para uma empresa, tu tem que fazer o exame de fezes porque está na legislação, beleza, tu vai lá, tu vai fazer o exame de fezes. E se a pessoa não for apta, ela vai ficar, nossa, como que eu não fui apta? Por quê? Mas se tu sabe o porquê da importância nas boas práticas de um manipulador estar apto, tu vai explicar para o manipulador e vai fazer mais sentido. E ele vai compreender o porquê que ele tem que esperar esse tempo, tomar uma medicação para conseguir estar apto. Então, entender, tá? Então, nesse exemplo todo, a gente consegue compreender que entender e explicar para as pessoas o porquê que aquilo é importante, ela vai executar aquilo. Eu vou trazer esse exemplo do porquê, da importância, em muitos momentos, porque é assim que as coisas elas funcionam melhor. Então, explicando um pouco sobre essa questão do treinamento, né? O meu trabalho de conclusão de curso na engenharia de alimentos, eu fiz um plano de gerenciamento de resíduos em um restaurante e eu mostrei como o treinamento dos profissionais, explicando o porquê que a gente separa os resíduos. Então, falando sobre o caminho do resíduo, falando sobre questão de aterro sanitário, de espaços que fazem reciclagem. Quando eu comecei a instruir os profissionais e dar treinamento sobre a importância da separação, eu comecei a verificar que os resíduos eles começaram a ter uma separação maior. Então, o meu trabalho, eu fui fazendo uma análise dos resíduos, pesando o resíduo, vendo se tinha resíduos alimentares no reciclável, no não reciclável, enfim. Eu comecei a observar quais eram os erros de separação de resíduos e observar que, quando a gente instrui as pessoas do porquê, as pessoas começam a fazer aquilo de uma forma melhor. Então, se eu te falar que tu tem que separar o teu resíduo, tu pode não separar. Tu fala, por que eu vou separar? É mais rápido eu colocar tudo no mesmo lugar. Se eu te explicar o porquê, aquilo vai fazer sentido para ti e vai ser mais natural que tu faça. Então, a gente começa a observar que instruir sobre os porquês tem resultados. Então, voltando para o nosso tópico de saúde dos profissionais, a gente vai, né, ter a questão aqui que eu falei para vocês dos exames médicos que a gente tem que monitorar na saúde. Então, a gente tem nessa norma regulamentadora sobre, na medicina, na questão ocupacional, a gente fala sobre exames de mudança de função. Então, eu tenho uma função que tem X exames e uma função que tem Y exames. Se a pessoa vai passar da função X para a função Y, ela tem que fazer os exames da função nova dela, porque ela tem que estar apta para aquela nova função. A gente tem exame demissional, então, mesma coisa. Admitir uma pessoa, a gente tem que fazer os exames. Demitir uma pessoa também tem que fazer exames, porque eu também tenho que garantir que a pessoa não teve uma doença ocupacional no meu tempo de trabalho, porque daí vai virar uma doença ocupacional e daí são outras questões. Mas é importante a gente ter esses exames. Então, sou mulher, tive filho, né, engravidei, me ausentei no período da licença maternidade. Quando eu volto, eu tenho que fazer os exames de retorno, tenho que fazer, me machuquei, né, tive uma doença, me afastei por X tempo, tenho que fazer exames. Então, essas questões de exames médicos são obrigatórias, mas é importante que a gente compreenda que elas estão ali para garantir que eu não vou contaminar o meu alimento. Se eu tenho que fazer um exame de fezes quando eu trabalho dentro de uma cozinha e vou manipular um alimento, é porque eu preciso garantir que a pessoa não vai ser uma fonte contaminante
para o meu alimento, porque a pessoa vai estar manuseando os alimentos. Outro ponto é, além dos exames, então tá aqui, o monitoramento visual dos manipuladores de alimentos é uma prática essencial para garantir a segurança. Por quê? Aqui eu trouxe em negrito outros 2 trechos da norma da resolução 216. Então, os manipuladores não devem fumar, falar, cantar, assobiar, enfim, quando estiverem desempenhando atividade de manipular os alimentos. E se eles apresentarem lesões ou sintomas de enfermidades que podem comprometer a qualidade higiênico-sanitária, que é o nosso foco, dos alimentos, devem ser afastados das suas atividades enquanto persistirem as condições. Eu citei aqui, monitoramento visual. Então, eu sou responsável, sou gerente do meu restaurante. Quando eu chegar no meu restaurante, eu vou ir olhar a produção, vou fazer todos os meus processos normais do dia, mas é importante que eu observe os profissionais. Tem alguém gripado, tem alguém tossindo, alguém se machucou, tá com o dedo cortado. Como que as pessoas estão? Por quê? Se eu tô gripada, eu vou estar espirrando, vou estar tossindo. E eu vou estar contaminando o meu alimento nesse processo, né? Porque eu tô ali expelindo os meus micro-organismos no meu alimento. Então, eu vou ter que pensar se eu vou mudar a pessoa de função ou se a pessoa tiver com sintomas muito poucos, porque ela já está melhorando, eu vou usar uma máscara, vou fazer algum outro procedimento para não contaminar o meu alimento. Quando eu faço o controle de boas práticas ou quando eu faço uma consultoria voltada para isso, eu sempre incentivo que a pessoa que é gerente do lugar, que é responsável, não um estagiário de nutrição ou nutricionista ou um gerente de fato administrativo que vai fazer essa função de monitorar visualmente os manipuladores, tenha uma planilha. Então, a gente coloca ali, então, voltando aqui para o nosso PDF. Não pode falar, não pode espirrar, não pode cuspir, não pode tossir, então não pode manipular dinheiro. O que eu sempre fazia? Uma ficha numa folha A4, o nome do manipulador e qual o ponto. Porque além dessas questões, tem toda a questão de não poder usar adereço. Então, eu tinha os espacinhos nas colunas. Resfriado, lesão visível, adereço. Se eu observava que a pessoa estava com algum item dessa normativa, né, dessas resoluções incorreto, eu preenchia. Então, o José, no dia tal, ele estava com uma aliança que não pode. E preenchia que eu tinha feito isso. Por que isso é importante? Se eu observar que o meu profissional, todos os dias, tá com aliança no dedo e ele só tira aliança quando eu falo, João, José, não pode estar de aliança. E daí ele vai lá, tá, não vi, tira aliança, guarda. Primeiro que os uniformes não têm bolso, né? Então vai ter que ir lá no seu armário, guardar sua aliança, higienizar suas mãos. Se eu observar que todos os dias esse profissional faz a mesma coisa que tá errado, eu vou dar uma advertência para essa pessoa. Porque se a vigilância sanitária for no meu estabelecimento, eu vou ser auditada porque o profissional não está cumprindo alguma questão lá da legislação. O profissional está com um corte no dedo e não estava com uma dedeira ou uma proteção, eu também posso anotar isso e ir observando quais são os pontos de maior falha. Por quê? Se eu observar que 3 profissionais dos meus 10 todos os dias têm problema com a questão de estar com o adereço, eu vou fazer um treinamento sobre isso, um treinamento focado no porquê que eu não posso usar uma aliança. Então, a gente também vai tendo esse controle visual para a gente poder trabalhar com essas informações. Então, questão do monitoramento, né? Educação e treinamento, substituição adequada. Então, posso trocar uma pessoa de função porque ela está resfriada ou porque ela está com o dedo machucado para fazer uma outra função que não vai exigir dessa pessoa cortes, por exemplo, com o dedo cortado. Não vou deixar essa pessoa numa fonte de calor usando uma dedeira. Eu vou deixar ela fazendo uma higienização diferente, daí eu vou ter todo o controle de troca dessa dedeira. A dedeira é se alguém não souber, né, é uma luva
né? O material é o mesmo material que o de uma luva, só que é o de um dedo só. Então, eu coloco no dedo para proteger o curativo. Então, tô com curativo, coloco uma dedeira para proteger o curativo e proteger o alimento da contaminação desse curativo. E sempre que for necessário, eu vou trocando essa dedeira. Então, lavagem de mãos aqui, outro ponto. Os manipuladores devem lavar as mãos cuidadosamente ao chegar do trabalho, antes e após, né, manipular os alimentos. Então, tem esse trecho que é bem comprido, fala também sobre a questão dos lavatórios, né, de ter fixado cartazes de orientação para essa higienização. Então, as mãos são a maior fonte de contaminação cruzada que nosso corpo pode ter. Então, se eu passei a mão numa bancada que está suja e vou lá e vou colocar a mão nesse alimento, eu vou estar contaminando esse alimento. Se eu tô com alguma bactéria, alguma questão, eu posso contaminar esse alimento. Então, as nossas mãos, elas são uma fonte de contaminação cruzada nos nossos alimentos. De contaminação direta, inclusive, se eu colocar esse meu alimento. Se for, né, uma questão do meu corpo. Então, é muito importante que as pessoas lavem as mãos. E a gente tem que entender um ponto aqui, que é como lavar as mãos. Porque as pessoas, às vezes, acham que abriu a torneira, passou uma aguinha, a mão tá lavada. Mas não, isso não é lavar as mãos. Não é higienizar as mãos. A gente tem um processo de como lavar as mãos de forma correta. E eu, inclusive, coloquei isso no nosso material. Então, aqui eu coloquei a técnica adequada para lavar as mãos, para remover a sujidade, ela está sendo reforçada no 216, naquele item que a gente leu, e tem um passo a passo que é da OMS, então da Organização Mundial da Saúde. Eu coloquei aqui o passo a passo, vocês podem dar uma lida, e eu coloquei aqui um modelinho de cartaz. Ali fala que a gente tem que ter um cartaz na pia de higienizar as mãos. Então, eu tenho uma pia exclusiva para lavar as mãos, isso é muito importante. A pia que eu lavo as mãos, eu não posso lavar louça, ela tem que ser exclusiva para isso, ter sabonete de lavar as mãos, ter papel toalha para secar as mãos, e a pia de louça vai ter detergente, vai ter outras coisas. Então, aqui eu tenho um modelinho de passo a passo para lavagem das mãos. Molhar as mãos, aplicar o sabão. E quais são os movimentos que eu vou lavar a mão? Então, eu vou lavar entre os meus dedos, eu vou lavar minha palma da minha mão, eu vou lavar o meu dedão. Eu não vou simplesmente pegar uma água e fazer assim e minha mão tá lavada. Isso não existe. A gente tem que ter um processo de lavar corretamente. Porque entre os nossos dedos pode ter uma contaminação. No dedão pode ter uma contaminação, na palma da nossa mão. Então, a gente tem que fazer uma higienização adequada dessas mãos. Então, a gente tem que repetir o processo sempre que necessário. Então, cortei uma carne, vou lá lavar a mão. Eu vou cortar a carne, eu vou lavar a mão antes de cortar a carne, vou cortar a carne, vou lavar a mão depois que eu cortei a minha carne. Por quê? Eu não posso levar um contaminante para minha carne e eu não posso levar um contaminante, se tiver na carne crua, para um outro alimento. A carne vai passar por um outro processo, né? Então, a gente tem toda essa questão que as mãos, elas podem ser uma fonte de contaminação. Outro ponto, além das mãos, que eu citei antes, ali quando a gente estava falando sobre tossir, espirrar, é o asseio pessoal, que a gente chama, e o uso de adornos. Então, dentro da normativa, né, da nossa resolução 216, está escrito: os manipuladores devem ter asseio, né, devem ter o asseio pessoal. Então, o uniforme tem que estar limpo, as roupas e os objetos pessoais têm que estar guardados em lugar específico. Ou seja, eu não posso estar com uma roupa suja para fazer minha manipulação de alimentos, porque da mesma forma como a minha mão pode ser uma fonte de contaminação, a minha roupa suja também pode. Então, o mais comum dentro de serviços de alimentação é que tu tenha um uniforme para trabalhar. Então, o que tu vai fazer? Tu vai botar tua roupa comum da tua casa, tu vai ir trabalhar, tu vai chegar no teu lugar de trabalho e tu vai trocar de roupa. Tu vai colocar o teu uniforme, vai colocar o teu sapato de proteção, que é um EPI importante, e tu vai trabalhar. Tu trabalhou, tu fez o teu processo todo de intervalo. Eu sou fumante. Eu não posso fumar dentro da cozinha, mas eu vou fumar no meu intervalo. Bom, se tu quer fumar no teu intervalo, tu tem que tirar a tua roupa, botar a tua roupa que tu veio da tua casa, ir fumar teu cigarro, voltar, colocar teu uniforme, higienizar tuas mãos e voltar pro teu espaço de trabalho. Por quê? Porque a fumaça do teu cigarro e tu estar na rua com teu uniforme porque tu foi fumar é uma forma de trazer contaminação para dentro da cozinha. Então,
Às vezes a gente pensa, não tem como, só foi rapidinho fumar um cigarro, 2 minutinhos. Eu não sou fumante, não sei quanto tempo leva pra fumar um cigarro, mas independente, não pode. Eu preciso garantir que o meu uniforme ele vai ser usado exclusivamente no meu espaço de trabalho. Eu não posso, eu vou embora com o meu uniforme, porque eu já trabalhei, eu tô indo pra casa. Como que eu vou garantir que aquela roupa que tu foi embora, que era o teu uniforme, tu vai chegar em casa, vai lavar pra usar no dia seguinte? Que tu não vai estar usando a mesma roupa no dia seguinte e que tu passeou com ela na rua porque tu foi pra tua casa. Então, a gente tem que garantir... Como que a gente vai garantir isso? Usando o uniforme exclusivamente dentro do teu estabelecimento. O uniforme precisa ser limpo. Então, aqui entra uma coisa da prática. A legislação não vai te dizer tu precisa dar 2 uniformes para o teu profissional, tu precisa dar 5 uniformes para o teu profissional. Aqui entra uma questão muito de bom senso, de compreender as coisas. Contratei uma pessoa e ela vai trabalhar na minha cozinha. Eu vou dar 2 pares de uniforme, por exemplo. Então, ela tá usando um, chegou em casa, botou pra lavar, lavou seu uniforme, ele tá secando no dia seguinte, eu tô usando o meu segundo par. O meu segundo uniforme do meu par, e assim eu vou fazendo a rotatividade do meu uniforme. Ou, né, só uso dentro do meu estabelecimento, então eu uso 2 dias seguidos e dentro do meu lugar, depois eu higienizo. Às vezes, e isso acontece bastante no Rio Grande do Sul, né? Falei pra vocês na primeira aula que eu sou do Rio Grande do Sul. Tem dias no inverno que são muito úmidos. Aquelas umidades da geladeira ficar chorando de tanta água que tem e tanta umidade. Do teto ficar pingando. Como é que eu vou secar uma roupa num dia desses? Se eu não tenho uma secadora de roupa, eu não vou secar. Eu lembro que muitas vezes eu botava o meu uniforme pra secar e ligava o ventilador no inverno pra essa roupa secar mais rápido. Então, tem toda essa questão de não secar a roupa. Então, se eu moro num lugar que tem muita umidade, eu contratei um profissional no inverno, eu vou dar 3 pares. Eu vou dar 3 pares, é ótimo. Eu vou dar 3 uniformes pra ele. Por quê? Porque eu sei que vai ter esse processo de higienização, de secagem do uniforme que vai demorar mais. Então, não tem nada que diga a quantidade de uniforme que tu tem que dar pro teu profissional se tu for dar pra ele o uniforme. Mas existe uma questão de bom senso, de logística que a gente vai pensar, certo? Então, isso é super legal de a gente pensar também. Então, essa questão aqui, né, a gente fala do uniforme, que não, isso tá na legislação, né? Os uniformes devem ser trocados no mínimo diariamente e usados exclusivamente na dependência do estabelecimento. Então, eu falei pra vocês, posso usar 2 dias seguidos? Não pode, né? Às vezes as pessoas fazem isso, mas a legislação diz que não pode, só que daí é aquela questão, né? Como que eu vou comprovar? Às vezes, as indústrias fazem muito isso, o serviço de alimentação não faz tanto, que os uniformes, eles têm uma etiqueta de cor. Então, segunda-feira, tu usa o teu uniforme que tem uma etiquetinha verde, que eu sei que tu usou nesse dia, amanhã tu tem que usar o vermelho. Então, eu não vou estar repetindo o uniforme. Isso é uma logística também pra fazer. Que muitas vezes é difícil usar no serviço de alimentação, porque daí as pessoas, elas vão... Na indústria, a indústria lava o teu uniforme, né? Então, isso tá na legislação da indústria. No serviço de alimentação não tem isso. As pessoas lavam o seu próprio uniforme, então tem essa questão que eu não posso controlar se a pessoa usou o verde, o amarelo, o azul, porque daí ela tá lavando do jeito dela, né? Na rotina dela, enfim. Mas tem essa questão, tem que ser trocado diariamente. Outro ponto é, os manipuladores devem usar o cabelo preso, protegido por redes, toucas ou outro acessório. Não é permitido o uso de barba. As unhas têm que estar curtas, sem esmalte ou base, e durante o processo tem que ser retirado todos os adornos e a maquiagem. Esse ponto é muito importante, e eu citei para vocês o exemplo da aliança, porque a aliança é o que mais dá problema. Eu já tive muitos profissionais que eu falava, fulano, tá de aliança? Mas aliança é aliança, como se a aliança ela não fosse um adorno, sabe? Só que ela é um adorno, como qualquer outro anel. A gente sabe que tem a questão da aliança, né, da pessoa ter um apego de eu não posso tirar minha aliança, o que meu companheiro, companheira, enfim, se descobre que eu tô sem... Gente, não pode. Tu fala pro teu cônjuge ali, né? Olha só, amor, eu não posso usar aliança no meu trabalho. Então eu vou tirar ela na hora de trabalhar, ou tu vai sem aliança, enfim. Não pode. Por que não pode? Porque ela pode cair. E daí uma outra coisa que eu já escutei muito é, mas a minha aliança não cai.
Ai, gente, como é que a gente vai lidar com uma pessoa por pessoa? O meu anel, ele demora mais pra sair, porque eles são gordinhos, sei lá o quê. Então, ele demora mais pra sair. Mas e se ele sair? Ninguém quer comer um bolo e achar uma aliança. Ninguém quer comer um bolo e achar um pingente de colar que caiu. Achar uns cílios. Achar um resquício de maquiagem. Então, a gente estipula que não pode usar. Outra coisa que acontece muito nessa questão de maquiagem é a maquiagem leve. Isso também é uma outra coisa que eu já escutei muito. Ah, mas a minha maquiagem tá super leve. O que é uma maquiagem leve? Alguém sabe me dizer o que é uma maquiagem leve? Porque isso é um ponto de vista. Pode ser que eu esteja com um batom vermelho, um super cílios, e pra mim isso seja leve. Porque num dia que não é leve, eu vou fazer um olho azul. Mas não existe isso. O teu leve pode ser colocar muito pó e muita base, e o meu leve seja, de fato, só passar um rímel. Então, como eu não tenho como saber o que é leve e o que não é leve, a legislação determinou que não pode usar maquiagem. Ah, mas a minha maquiagem não cai. Como que eu vou saber? Às vezes a gente passa a mão e a maquiagem sai. Então, imagina se eu tô cozinhando ali, passei a mão aqui no meu rosto e não fui lavar minha mão, porque no meio... E isso é importante a gente compreender. Existe uma legislação que a gente tem que seguir, mas existe a prática. A gente sabe que muitas vezes a gente tá cozinhando, a gente passou a mão aqui na testa. Se eu tô em casa, eu vou passar a mão no cabelo porque eu não vou estar de touca. Eu, quando vou cozinhar em casa, sempre prendo o meu cabelo, por exemplo. E eu sou uma pessoa que não gosto de comer cabelo, eu faço isso em casa. Quando eu vou num buffet, por exemplo, eu prendo o meu cabelo antes de me servir. Mas isso é uma prática minha. As pessoas podem estar nas suas casas, cozinhando com o cabelo solto, e ter essa mania de passar a mão no cabelo enquanto tá picando uma coisa. Por conta disso, a legislação colocou isso. Então, eu vou usar uma touca, a minha touca vai tapar todo o meu cabelo, não posso ter um fio de cabelo. Eu queria ter uma touca nesse momento para colocar para vocês, pra gente pensar sobre a questão da touca. Mas vamos pensar junto aqui. Às vezes a gente olha as pessoas num serviço de alimentação e a pessoa tá com a touca aqui assim na cabeça. Então, tipo, tá com a franjinha pra fora, ou tá com um cabelo aqui do lado pra fora. A touca tá aqui e o cabelo tá aqui pra fora. Gente, isso não pode. O cabelo tem que estar totalmente protegido. Porque eu não posso correr o risco de ter um cabelo na minha comida. Então, ok, o cabelo tá preso, mas eu posso passar a mão na minha testa enquanto tô na minha cozinha. Se eu tiver de maquiagem, eu vou estar contaminando minha mão e colocando na comida. Então, o que eu vou fazer? Vou proibir que a maquiagem seja feita, porque eu não quero contaminar o meu alimento. E isso é importante. A gente entender o porquê que não pode ser feito. É muito comum, isso entra uma questão muito de vaidade das pessoas, né? Ai, mas eu não quero ir trabalhar sem maquiagem, do jeito que eu acordei. Entra num ponto de vaidade que todos nós temos porque somos seres humanos. Mas é importante que a gente compreenda que não pode. Então, por exemplo, eu sempre atuei na parte de controle de qualidade, de boas práticas, eu não manipulava alimento. Como engenheira de alimentos, eu vou estar dentro de uma produção observando se o padrão está sendo seguido, vou olhar uma temperatura, eu vou estar olhando outros controles. Não estou manipulando alimentos. Então, pensa comigo, talvez as regras de boas práticas para manipulação, elas não caibam a mim. Algumas pessoas pensariam assim. Então, muitas vezes eu já tive alunos em XYZ lugares que falaram, mas eu não manipulo alimento, qual o problema de eu estar com uma unha pintada? Tu tá dentro do estabelecimento, dentro da cozinha que estão manipulando. Tu é o exemplo. Então, se tu tá vendo esse curso porque tu é um estudante de nutrição, um estudante de engenharia de alimentos, que tu quer entender um pouco mais de boas práticas, o que eu te digo é, tu é o exemplo dentro da cozinha. Então, sempre que eu atuei dentro de cozinhas, eu vou cortar as minhas unhas, eu vou tirar o meu esmalte, eu vou tirar os meus anéis, os meus brincos, eu vou ir sem maquiagem, eu vou estar com a touca protegendo 100% do meu cabelo, porque eu sou o exemplo. Eu não posso que uma pessoa me diga, mas ela tá de unha comprida dentro da minha produção. Como que eu vou cobrar uma pessoa? Eu quero instruir a pessoa para ela fazer o certo. Uma coisa é eu estou dentro de um escritório
fazendo o manual de boas práticas, pensando em melhoria de processo. Não tem problema eu estar com adereços e afins. Mas a partir do momento que eu entrei numa cozinha, eu sou uma visitante na cozinha. E eu preciso respeitar as regras. E isso é bastante importante, certo? Então, essa parte, né, que eu falei ali pra vocês, de o manipulador estar com o cabelo protegido, com as unhas curtas, lá no começo da aula, quando eu falei pra vocês sobre ter um controle planilhado do profissional, pode colocar isso, unhas curtas, unhas sem esmalte, barba, e se o profissional tiver na tua inspeção diária visual com a barba pra fazer, tu pode preencher. O Mário tá de barba no dia tal. No dia seguinte, se ele tiver de barba de novo, tu pode dar uma advertência pra ele, porque ele tá desrespeitando uma questão que tu falou, que é legislação, que ele foi instruído que não pode. Porque a barba é isso, a barba cai também, né? Ah, mas a minha barba tá muito curtinha e ela não cai. Pô, gente, daí é a mesma questão da maquiagem. O que é uma barba curta? A barba curta do fulano pode ser grande, porque pra ele é o curto. Como que tu vai determinar o que é uma barba curta ou não? E isso é um ponto muito importante, porque no Brasil, a gente sabe que tem muitas pessoas, muitos homens, que usam barba nas cozinhas mesmo não podendo. Porque, mas é que a gente nunca foi auditado. Gente, não é porque nunca foi auditado que pode fazer errado, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante também. A gente vê muito... quando eu vou procurar imagens para colocar nos meus materiais de aula, é muito normal botar cozinhas, profissionais da cozinha, e a galera tá com barba, ou tá com cabelo só preso, sem touca. Porque essas fotos da internet, muitas vezes, elas não são fotos feitas no Brasil. E a nossa legislação é brasileira. A legislação brasileira de alimentos é muito boa. E ela é muito mais completa do que outros lugares. Eu tenho uma amiga nutricionista que foi para Portugal e ela fala lá, não tem isso. Lá tu não tem essa coisa de não pode ter barba, tem que ter cabelo preso, não tem nada. Tu faz a tua comida e as questões de boas práticas, né, vamos dizer assim, são outras. É diferente. Isso é uma coisa bastante brasileira. Isso é muito bom. Porque a gente vai ver muitos países fora do Brasil tem muito surto de doença alimentar em produtos que são manipulados. Por quê? Porque não tem essas regras. Então, essas regras elas estão aqui para nos proteger, certo? Então, voltando para o nosso conteúdo, registros e treinamentos. Então, os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados. Então, a gente precisa todos os dias estar supervisionando as ações básicas de saúde dos profissionais. Tem que ser capacitados periodicamente sobre higiene pessoal, sobre manipulação higiênica dos alimentos e sobre doenças transmitidas por alimentos. E essa capacitação tem que ser registrada. Então, contratei uma pessoa, eu vou treinar ela sobre esses assuntos. Eu mesma vou treinar, se eu sou profissional da área, ela vai assinar ali, a gente vai ter uma aula específica sobre treinamentos de pessoal, e daí a gente vai falar um pouco sobre a questão do registro. Então, se eu contratei a pessoa e treinei ela e falei, não pode usar aliança, não pode ter barba, tem que ter o cabelo na touca. Se a pessoa fez isso, ela está descumprindo um ponto que ela foi instruída. E se a gente explica sobre doença transmitida por alimentos, a gente explica o porquê que as coisas não podem ser feitas, a pessoa entende que aquilo pode ser perigoso para o alimento que ela está manipulando, a ideia é que ela comece a não fazer as coisas erradas. Tem um ponto, que é só um adendo, assim, mas é para entender essa questão do porquê, né? Se eu trabalho num serviço de alimentação que tem muito maquinário, e eu tô de correntinha, por exemplo, de colar, o colar pode prender num equipamento. Então, eu me abaixei para fazer não sei o que, o colar ele vai sair e vai prender num equipamento. Existem muitos casos, não é de cozinha, mas de outras áreas também, mas eu acho que o exemplo é válido, de profissionais que prenderam o dedo por causa de um anel, ou prenderam o braço por causa de uma pulseira, num equipamento, e amputaram o dedo ou o braço, enfim. Então, acidente de trabalho é uma coisa muito importante de ser falada, porque os adornos, eles também têm relação com o acidente de trabalho, não só com a questão do risco físico no alimento. Então, quando eu dou treinamento, eu sempre junto as duas coisas, né? Segurança do trabalho e as boas práticas.
Porque o adorno também tem a questão do acidente de trabalho. Então, se eu deixei minha aliança cair num bolo, a pessoa comeu o bolo, achou a aliança, se ela comer a aliança vai ser bem complicado, né? Mas se ela achou, ela vai tirar ali, vai dar um problema? Vai dar um problema, porque foi contaminação física. É um problema muito mais de, não é doença transmitida por alimentos, mas é uma questão de imagem do estabelecimento. Tu vai voltar num lugar que tu achou um pedaço de parafuso ou um anel no bolo? Tu não vai voltar. Então é a questão da imagem. Mas isso a gente reverte de alguma forma. Agora, imagina um profissional que perdeu um dedo ou um braço por causa de um acidente de trabalho, porque prendeu uma pulseira ou algum adorno. Não tem como reverter, né? Então, a gente também tem que pensar nesse ponto quando a gente fala de alguns assuntos, certo? Mas isso foi só um adendo. Vamos voltar pro nosso conteúdo. Então, isso é muito importante, a gente ter esse registro para que a gente saiba que o profissional foi, de fato, treinado sobre aquele conteúdo e que ele tem que respeitar isso. Outro ponto é, então, por fim aqui, né, indo para os últimos itens da legislação, os visitantes devem cumprir os requisitos de higiene e saúde estabelecidos para os manipuladores. Então, quando especificamos visitantes, incluímos fornecedores, auditores e qualquer pessoa que entre na área de manipulação. Então, lembra que eu falei para vocês, às vezes as pessoas falam, mas eu não estou manipulando alimento, então eu não preciso seguir a regra. Isso acontece bastante dentro da nossa área, para a galera que trabalha, de fato, auditando esses espaços. Então, se eu sou estagiária na área de alimentos, se eu sou profissional na área de alimentos, não estou manipulando, estou dentro do lugar, auditando, fazendo um treinamento, eu estou dentro desse espaço, eu preciso seguir as regras. E isso é muito importante. Infelizmente, a gente, na área de alimentos, a gente precisa se desfazer, né, de algumas vaidades quando a gente vai trabalhar em serviço de alimentação, certo? E entrando puxando para o fim da nossa aula, hoje foi uma aula bem grande, mas eu espero que seja válida para a gente vai falar sobre equipamentos de proteção individual. Por que a gente vai falar sobre equipamentos de proteção individual? Esse assunto, ele é um assunto de segurança do trabalho. Então, né, já trouxe alguns exemplos para vocês, isso vai acontecer durante as nossas aulas. Mas eu quero que a gente pense neles, porque eles também vão ser importantes na questão da higiene. Pensem comigo, eu preciso trocar todos os dias meu uniforme para não ter contaminação dos meus alimentos. Na prática, como eu falei para vocês, às vezes a pessoa pode usar 2 dias seguidos o uniforme, então é difícil de ter formas de controle, principalmente quando a equipe é grande, mas a ideia é que a gente tenha uniforme suficiente para trocar e lavar todos os dias. Ok, então essa é a teoria, como que a gente vai fazer funcionar na prática, né? A gente tem que pensar. Mas a gente tem que pensar que, se o meu uniforme pode ser uma forma de contaminar, o meu EPI também pode. Então, quando a gente fala de EPI, a gente está falando da segurança do trabalhador. Então, a gente vai voltar aqui, ó, luva de corte. Então, ela vai ser uma luva de malha de aço, essa aqui, que eu vou usar na minha mão, que eu vou segurar o alimento. Então, a luva de corte eu uso numa mão só, eu sou destra. Eu vou pegar a faca com a mão direita e vou cortar o meu alimento. E eu vou segurar o alimento com essa mão. Quantas vezes na nossa casa a gente corta aqui a pontinha do dedo, porque a gente foi cortar ali e pá no dedo? Acontece, muitas vezes. Quando eu me corto na minha casa, porque eu não tô de luva, os meus amigos falam, cadê a segurança? Isso acontece. Então, se eu tô no meu trabalho e eu tenho uma luva de corte para me proteger, essa luva tem que ser higienizada. Eu não posso usar uma luva que vai contaminar o meu alimento. Se eu tô sem luva e me cortar, é um problema porque a pessoa tá sem luva. E isso acontece muito. Infelizmente, é isso. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Na teoria, todo mundo tem que ter uma luva de corte, isso é importante para evitar um machucado no dedo. Imagina se eu corto o meu dedo profundamente a ponto de levar 5 pontos para ter que juntar o pedaço do dedo de volta. Quantos dias eu vou ficar de atestado sem trabalhar? Então, se eu der a luva de corte para o meu profissional e garantir que ele esteja usando, é uma segurança para o meu profissional e eu vou garantir também que eu não vou ter um atestado e etc. Mas eu preciso garantir a higiene disso. Porque o meu profissional, meu manipulador, tem que ter o uniforme limpo, ele tem que estar com o EPI limpo. Então, o avental térmico, que é um avental que a gente vai usar para cozinhar, ele geralmente é azul, tem a versão branca também. Mas eu gosto de utilizar o azul quando eu faço a parte de segurança do trabalho. Eu indico o azul porque o branco, se tu tá longe,
Tu pode confundir com o de aqui, ó, com esse aqui de PVC, que é aquele que a gente usa para higienizar. Eles são materiais diferentes e isso é muito importante que a gente compreenda. Se eu estou usando um avental de PVC numa fonte de calor e ele pega fogo, o acidente de trabalho ele é grandioso num nível que eu não... absurdo. Se eu tô longe da minha produção e eu tô só vendo a pessoa com o avental, não tô enxergando de perto o tecido, se ela tá com o avental térmico branco, eu não vou saber de longe se ela tá com de PVC ou se ela tá com o certo, né? Então, quando a gente coloca o avental azul, como o avental térmico e o branco de PVC, a gente consegue ver de longe que a pessoa está com o avental certo. Quando a gente usa o de PVC na fonte de calor, muito provavelmente, se tu trabalha na cozinha, tu já deve ter percebido que ele vai enrugar. Então, o avental de PVC tem um forrinho atrás. Ele começa a descolar do forrinho e ele começa a enrugar a ponto de quebrar o PVC. Então, começa a ter rasgos, enfim, nesse avental. Porque ele não foi feito para fonte de calor. Ele foi feito para usar durante a higienização. Ele é um avental que protege de produtos químicos. E é muito importante que a gente use eles de forma adequada. Então, né, esse adendo, que eu acho que é super importante, mas é importante que a gente esteja com um avental térmico, por exemplo, se eu usar o avental térmico, higienizado. Imagina eu tô usando um avental podre de sujeira. O quanto que ele está contaminando o meu alimento. Então, a gente também tem que pensar num EPI que vai ser fácil de higienizar. Que eu vou conseguir lavar, né, ou passar um pano, higienizar, botar para secar, no dia seguinte eu vou conseguir usar ele limpo. Eu não posso ficar usando um EPI a semana inteira sem higienizar. Imagina uma luva de corte. Tô usando uma luva de corte numa carne de frango e depois eu vou cortar uma carne de gado. Eu posso estar tendo uma contaminação. Então, eu tenho que saber higienizar. E a luva de malha de aço é a melhor porque ela é fácil de higienizar. Quando a gente usa a luva de 2 ou 3 fios, ela não vai ser fácil de higienizar. E eu vou ter problema de contaminação. Então, quando a gente pensa em EPI, a gente pensa em segurança do trabalho, mas ele também vai ser importante nas boas práticas. E isso é um ponto que eu acho fundamental. Então, eu trouxe aqui outros exemplos de EPI, né, que são utilizados na cozinha, cada um por sua função. No curso de segurança do trabalho em cozinhas, a gente tem uma aula só de EPI e eu falo exatamente o que eu falei agora, com outros muitos exemplos, porque isso é um fator muito importante na nossa cozinha. Então, pensando, né, sobre essas coisas da higiene e saúde, recapitulando, né, vamos fazer um resumo da nossa história. A gente tem que pensar muito na questão física e mental dos nossos profissionais. A gente sabe que dentro da cozinha, dentro de um serviço de alimentação, quando a gente está falando de questão de boas práticas, é muito importante a gente pensar no alimento, mas a gente também tem que pensar nos nossos profissionais, porque a gente quer que os nossos profissionais eles estejam bem. Não adianta eu ter um profissional que não está bem porque está fazendo uma sobrecarga de trabalho. Primeiro que ele logo vai se afastar do trabalho porque não vai estar bem. Segundo que não vai ter produtividade, então... Produtividade e qualidade estão muito ligados. A questão de segurança do trabalho está muito ligada com a questão de boas práticas. Então, dentro da cozinha, todos os assuntos eles vão se interligando. Eu já falei isso, vou repetir isso em muitos momentos. Espero não ser repetitivo em algumas coisas, mas eu também acredito que a repetição é uma forma de a gente armazenar o assunto e pensando junto nessas coisas da prática versus a teoria também é importante. Então, a teoria diz que tem que fazer X, mas como que a gente vai fazer com que o X seja feito? Então, né, a questão do uniforme, como que eu vou garantir que o uniforme seja trocado diariamente? Trocado diariamente é mais difícil da gente garantir, a gente sabe disso. O profissional pode usar 2 dias seguidos o uniforme e se ele tá numa função que não se suja muito, tu não vai nem ver. Na cozinha eu acho que é meio difícil, né, porque a gente acaba se sujando. Se a gente não tá usando o avental, a gente acaba se sujando, né, então... vai sujar de comida, vai sujar porque a gente está higienizando coisas, então acaba tendo que trocar todos os dias. Mas é muito mais difícil de eu comprovar que está sendo trocado. Mas essa questão de não chegar e não ir embora com o uniforme, tu consegue observar. E tu consegue, né, garantir que não façam, que não saiam do estabelecimento no intervalo com o seu uniforme. Então, esses pontos são pontos muito importantes que a gente tem que começar a pensar junto. Como que a gente vai fazer funcionar na prática, tudo isso que a gente tem na nossa teoria e na nossa legislação, certo? Então, essa aula foi comprida,
eu sei disso, vão ter outras aulas que vão ser compridas também, mas vão ter os equilíbrios de algumas aulas que vão ser mais objetivas. Nossa próxima aula a gente vai falar sobre matéria-prima, então a gente está usando um material, né, um alimento, a gente precisa receber esse alimento. E a gente vai falar sobre como que a gente recebe, como que a gente controla o alimento que está sendo recebido e como que a gente seleciona os fornecedores e a importância disso para as nossas boas práticas de manipulação de alimentos, certo? Se estiver gostando da aula, deixe nos nossos comentários para a gente ir acompanhando vocês. Se tiver dúvidas, também pode deixar nos comentários, que a gente muitas vezes consegue responder. Eu mesma consigo responder para vocês. E a gente se vê na nossa próxima aula. Obrigada, gente! Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.